Nihonjin no no, o cérebro japonês. Minasan konnichiwa. Hajimemashite. Luiz to moshimasu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Luiz e estaremos juntos a partir de agora, estudando a língua japonesa juntos, na sequência dos vídeos disponíveis em nossa plataforma de estudos do cérebro japonês. Bem, antes de iniciarmos nossos estudos, creio que seja muito importante entender o raciocínio da língua japonesa. Antes de mais nada, o raciocínio japonês. Pois a língua está junto com o raciocínio, tá? Assim, se estudarmos o raciocínio japonês, poderemos entender muito mais dos mistérios sobre as construções das palavras, das expressões, enfim, de tudo um pouco, tá ok? Então a base de tudo é o raciocínio. Bem, o alvo dessa aula será então compreender a diferença entre o raciocínio ocidental e o raciocínio japonês, compreender a mecânica básica da construção de estruturas em japonês e compreender algumas áreas que raciocínio japonês poderá influenciar o raciocínio ocidental. Tem bastante pontos relevantes que eu gostaria de apresentar nesta aula. Bem, creio que agora sei o motivo pelo qual diziam que a língua japonesa era dita como língua do demônio. Vocês acreditam? Apesar da caravana missionária de São Francisco Xavier do século XV ser responsável por grandes avanços no Japão, como a introdução da tipografia, o primeiro dicionário de gramática da língua japonesa, em língua ocidental, etc., segundo conta a história, tinham muitas dificuldades em se expressar e entender o coração dos japoneses. Graças a muitas pesquisas de João Rodrigues, um dos membros da Caravana de Cristo, de São Francisco Xavier, entende-se que a língua japonesa possui um sistema seleto e diferenciado quando comparamos com as línguas latinas, como o português, por exemplo, né? Então tá aí. Se fôssemos elencar todos os fenômenos ou coisas que existem no Japão, opostas à cultura brasileira, não haveria tempo suficiente para esta aula, tá? Então aqui eu estou colocando alguns pontos relevantes. Observe agora alguns pontos que podem você falar assim, nossa, é mesmo. Tá? Então, existem muitas coisas diferentes, não é mesmo? Entre o Japão e o Brasil. Vamos pensar algumas delas. Enquanto no Brasil é dia, no Japão é noite, enquanto no Brasil verão, no Japão inverno. No Brasil a água escoa da direita para a esquerda, vocês sabiam? E no Japão a água escoa da esquerda para a direita. No Brasil nós comemos feijão salgado, no Japão nós comemos feijão doce. No Brasil nós contamos com as mãos fechadas, né? 1, 2, 3, 4. Enquanto que no Japão, eles contam com a mão aberta. No Brasil, nós corremos do lado direito, no trânsito, né? Enquanto que no Japão, lado esquerdo. Isso é herdado da Inglaterra. Mas vocês sabem por quê? Bom, os samurais, eles carregavam o katana, a espada, do lado esquerdo, tá ok? Então, para não ter problemas em esbarrar no guerreiro que estava vindo do lado oposto, tá? Então, era um jeito de eles evitarem colisões com as espadas. Vocês acreditam? Então, com essa ideia, então eles adotaram o volante no Japão com a mesma filosofia, tá ok? Por isso que o volante lado esquerdo, eles correm, né? Eles correm pelo lado esquerdo, tá ok, gente? No Japão se corre pelo lado esquerdo. Bem,
Aí depois nós trancamos as portas girando a chave para o lado direito no Brasil, né? Que é normal, trancar para o lado direito, né? No Japão é o contrário, tá? Nós trancamos abrindo a porta. Nós trancamos girando a chave para o lado esquerdo. Enquanto varremos, no Brasil nós varremos, né? De dentro para fora. No Japão varre-se de fora para dentro. Tá ok? Serrote também, tradicionalmente, tá? Tradicional, serra-se de cima para baixo, enquanto no Japão serrava-se de baixo para cima. Leitura da esquerda para a direita no Brasil, enquanto que no Japão se lê da direita para a esquerda. Bem, a pergunta é: será que com tudo isso vocês acham que o cérebro também seria oposto? O cérebro japonês seria oposto ao cérebro ocidental? Nos finais da década de 80, o médico neurocirurgião livre-docente de neurologia, professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, Raul Marin Jr., escreveu um livro titulado O Cérebro Japonês, no qual apresenta os estudos sobre a diferença entre o cérebro ocidental e o cérebro japonês. Vocês sabiam disso? É um livrinho bem fininho, tá? Ele vende inclusive na Aliança Cultural Brasil-Japão, tá? Quem tiver interesse, busquem a livraria da Aliança, tá ok, gente? Uma fantástica livraria da Aliança, tá ok? Tem coisas muito ricas lá. E lá dentro tem esse livrinho. Bem, dentro de sua pesquisa, esclarece que o estudo tanto da língua como dos caracteres japoneses influenciam o desenvolvimento de áreas no cérebro que estão dormentes em nós ocidentais. Então, estudando kanji, mexe alguma coisa aqui dentro. Tá ok? Então, ele comprovou isso. Ele comprovou nessa teoria dele. Para apresentar com veracidade, tá? Para afirmar que aquilo que ele está falando é verdade, ele foi em busca de um professor, um dos maiores professores da Faculdade de Medicina de Tóquio, Tadanobu Tsunoda Tadanobu Sensei, né? O qual argumenta e comprova em sua tese. Ele tem um livro também, né? Nihongo Jinno no Tsunoda Sensei, tá? Essa pessoa aí. O cérebro da língua japonesa, tá? Esse é o título do livro dele. Na década de 60 ele lançou. Então, nesta obra, Tsunoda Sensei afirma que os japoneses usam seus cérebros de forma única, diferente dos ocidentais. Tá, é comprovado cientificamente que o cérebro japonês é diferente de nosso cérebro ocidental. Mas diferente não, vamos dizer, biologicamente. É o sistema, a forma como ele processa as informações, tá ok, gente? Vamos lá, vamos seguindo. O cérebro japonês ouve e processa músicas usando o hemisfério esquerdo, por exemplo. O cérebro japonês processa as músicas do lado esquerdo, enquanto que nós ocidentais usamos o hemisfério direito para processá-las. Então a música entra pelo lado diferente, percebe? Música entra pelo lado diferente. Argumenta ainda que o povo japonês, as funções de emoção e da linguagem se apoiam no cérebro verbal ou dominante. Tá, o lado esquerdo do cérebro é chamado de lado dominante. É onde onde se processa a linguagem. Tá ok, gente? Então emoção e linguagem estão no mesmo campo. Enquanto que nós, ocidentais, o cérebro se especializa na linguagem, as funções lógicas correlatadas no hemisfério verbal esquerdo e separa as funções de emoção que são deslocadas para o hemisfério não verbal direito. Então, linguagem e emoção são separados, como vocês estão vendo aqui. Então, nós ocidentais, linguagem e emoção é separado e os japoneses são juntos.
conclui que a lateralidade cerebral das emoções é adquirida através da língua materna. Então esse processo ele é criado, ele se forma de acordo com a língua que ele aprende. O bebezinho, né? Desde lá que está no ventre ouvindo a mãe e o pai conversar. Tá ok, gente? Então de lá que o cérebro é formado. O som da língua faz com que o sistema se ajuste nesta uma posição diferente, como nós ocidentais, ou vice-versa. Tá ok? É esta que irá determinar e diferenciar a maneira pela qual o indivíduo recebe, processa, sente, elabora e compreende sons emanados do ambiente. Então tudo isso vai formar a língua e o raciocínio. Tá ok? Considerando que o cérebro ocidental especializa a linguagem, as funções lógicas correlatadas no hemisfério verbal, tá? E separa as funções de emoção, observe a ordem de construção do raciocínio ocidental, segundo os exemplos que eu vou dar agora. Por exemplo, gente, antes de mais nada, vem linguagem primeiro, né? Ocidental, nós ocidentais, nós pensamos em linguagem, expressão em primeiro lugar. E depois vem emoção. Quando o ocidental precisa solicitar um favor, temos o seguinte exemplo. Vou pedir um favor a alguém. Tá ok? Ele primeiramente vai expressar o seguinte: será que eu poderia tirar um dia de folga? Ele chega para o chefe, por exemplo. Será que eu poderia tirar um dia de folga? O que trata de expressar o desejo. É o que eu quero. Tá ok? Então isso vem em primeiro lugar no ocidental. Só em seguida ele poderá argumentar. Sabe o que é, chefe? Sabe o que é, chefe? Tem um amigo de infância que vai se casar na próxima semana. Hã? Então primeiro ele expressa o pedido. Vamos ver outro exemplo. Pedindo dinheiro emprestado. Primeiramente ele expressará: você poderia me emprestar 200 ienes? Ou me empresta aí 50 reais, não é assim? Primeiro ele expressa o desejo. Por fim, ele argumenta: sabe o que é, meu? Eu esqueci a carteira em casa, cara. Se possível, ele explica melhor ainda. Ele deixei em cima da televisão. Tá ok? Então, o que eu quero dizer aqui? Que ele expressa primeiro o desejo. Em seguida, ele argumenta sobre o que ele quer. Por que ele quer. O motivo pelo qual ele precisa de alguma coisa. Tá ok? Nós ocidentais. Assim, os ocidentais tendem a priorizar seu desejo, intenção, negação, afirmação, sem modéstias. Sem ficar, sabe o que é? Ele vai falar e vai falando. Logo no início da fala. E deixa para segundo plano a argumentação, explicação sobre a sua solicitação. O que afirma as palavras do professor Tsunoda sobre a prioridade lógica separa do campo emocional. Tá ok? Ainda podemos comprovar que isso não se ocorre apenas dentro da conversa de uma solicitação, mas como também em todas as estruturas expressadas pelo próprio idioma ocidental. Vamos lá ver. Então, repetindo, ocidental, ele prioriza desejo, intenção, negação, afirmação, em primeira instância. Em seguida, ele vai argumentar. Tá ok? Então, ele expressa, ele argumenta. Ele expressa, ele argumenta. Aguenta aí, vai vendo. Pensando nisso, além do que a gente está falando, o fato dos sons das vogais. Olha só agora, hein? Presta atenção. O som das vogais serem processados do lado direito, os ocidentais, tá, gente? Os sons das vogais A, E, I, O, U, são processados do lado direito. As consoantes são do lado esquerdo. Então nós processamos o som dessa forma.
Nós separamos, tá? Pode se repartir, tá? De forma que as sílabas, o som de K, né? A consoante A e a vogal A podem ser separadas. Nós temos essa habilidade. Tá ok? Podemos supor então a razão pela qual processamos a partir dos verbos e depois dos seus complementos, como em comi arroz. Comi, eu estou expressando o que eu quero, né? O que eu faço, o se eu afirmo, o se eu nego, é ali. Como, não como, comi, quero comer, né? Então, primeira instância, expressão. Em segundo, o que é o complemento. Percebe? Isso aí não é um fenômeno coincidência, tá, gente? É uma mecânica. Se a gente entender isso aí, o japonês ele vai, ser entendido muito mais rápido e processado mais rápido, porque vocês vão entender aonde que deve ser colocado tal coisa sem precisar ficar decorando nada, tá? Dica. Então, quando eu digo comi o arroz, eu primeiro processo o quê? Expressão e depois o argumento. Da mesma forma que o DNA é a estrutura responsável pela transmissão de todas as características genéticas de nós, seres humanos, como cor dos olhos, da pele, do cabelo, fisionomia, entre outras, no processo de reprodução dos seres vivos, né? O SVO, alguém já deve ter ouvido isso aí, né? SVO trata-se de componentes limitados que possuem certas funcionalidades que capacitam a combinação de geração de meios limitados para combinação e expressão. Tá, gente? Então, com SVO a gente cria infinitas estruturas. De acordo com sua combinação, ela gera várias línguas. Tá ok? Assim, para facilitar sobre o que se trata esse SVO, que a gente vai ver um pouquinho, eu gosto de chamá-lo de DNA linguístico. Tá? A gente vai falar sobre DNA linguístico. Vamos formar nosso japonês. Tá ok? Vamos formar juntos. Observe a seguir como o DNA das línguas ocidentais se comporta. Tá ok? Observe. Por exemplo, no português, eu digo eu como a maçã. Isso aí é o sujeito, o verbo e o objeto. SVO, não é assim? A gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso, com detalhes, tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. O que eu estou priorizando aqui? Eu como. E depois o que? A maçã. Eu como a maçã. Eu como a maçã. Em espanhol é a mesma coisa. Em espanhol nós temos eu como la manzana. Coincidência não. É uma língua idêntica ao português. Tá ok? SVO. Nós temos o italiano. Io mangio la mela. Ai que bonitinho. Italiano. Em seguida nós temos o francês. Je mange la pomme. Olha só. Tá? O alemão. Ich esse den Apfel. Minha pronúncia em alemão, por favor. Abandonem. Como professor de alemão. Mas ele segue o mesmo raciocínio do SVO. E, claro, o inglês, né? Por que não? O inglês também. I'm eat the apple, né, gente? Olha aí. Também corresponde ao mesmo raciocínio. Eu expresso primeiro, né? Afirmo e depois eu argumento o quê? Tá ok, gente? Línguas também que a gente nem imagina. Por exemplo, o chinês também segue o mesmo raciocínio. Eu não sei ler isso aqui, tá? E nem me atrevo a ler. O nantoka, né? Eu como a maçã, percebe? É o mesmo raciocínio do português.
Temos o tailandês. Tailandês a mesma coisa. Depois nós temos até o árabe. O árabe também segue o mesmo raciocínio SVO. Isso explica o motivo pelo qual nós temos tanta influência do árabe, do idioma árabe no português, tá? E na cultura brasileira também, né? Tá ok? Bem, já para os falantes da língua japonesa, agora para o japonês, né? O campo da emoção e da linguagem são localizados no mesmo hemisfério esquerdo, como havia dito. Tá ok? Então, olha, gente, emoção e linguagem, eles são processados do lado esquerdo, como vocês estão vendo aqui. Tá ok? Considerando que o cérebro japonês especializa a linguagem juntamente com as funções da emoção correlatadas no hemisfério verbal, localizado do lado esquerdo, observe a ordem de construção do raciocínio dos japoneses. É diferente o raciocínio, hein? Olha lá. Quando o japonês precisa solicitar um favor, o que ele vai fazer? Ah, aí que tá a coisa, gente. Aí tá a chave para vocês. Porque tem muita gente que às vezes, né, tem problemas com o japonês, às vezes conversando, né? Mas o pessoal que tá aqui no Japão, né? Ou tá começando o japonês, não sabe se expressar. Isso aqui é muito importante. Tá, porque não adianta ficar decorando. Tá? Ficar lá fazendo análise sintática lá, que nem louco. Não adianta. Tem que entender o raciocínio primeiro. Tá, ok? Isso eu demorei pra entender. Tá, o que eu demorei em 10 anos para aprender, eu tô passando para vocês em um décimo de segundo. Aproveita, vamos lá. Primeiro os japoneses eles vão pensar: chefe, tem um amigo de infância que se casará na próxima semana. Aqui eu tô solicitando um favor. Um favor de folga, por exemplo. Tá? Então os japoneses eles vão primeiro pensar no quê? Em argumentar. Chefe, eu tenho um amigo de infância que vai se casar na semana que vem, então eu preciso de folga. Será que então eu poderia tirar um dia de folga? Percebe? Primeiro vem o argumento. Eu tenho que explicar as coisas. E depois eu ponho o desejo, a intenção. Eu nego, eu afirmo. Tá ok? Próximo exemplo. Pedindo dinheiro emprestado eu mesmo. Tá, isso não se faz muito aqui no Japão, tá, gente? Isso aqui foi só pra vocês entenderem como funciona, tá? Não vai pedir dinheiro não, pelo amor de Deus, hein? Por exemplo, é que... esqueci a carteira em casa. Será que você poderia me emprestar 200 ienes? Então, repetindo, primeiro argumentação e em seguida a expressão. Tá ok? Concluímos, então, que os japoneses regularmente priorizam a argumentação e a explicação. E, por fim, expressam desejo, intenção, negação, afirmação. Tá? O que explica a cultura de ponderação da fala no dia a dia, gente, tá? Eles ponderam muito, os japoneses eles ponderam muito. Por isso que um escuta primeiro para depois falar. Agora você tá entendendo por quê? Primeiro ele escuta. Porque argumentação, depois expressão. E aí, o que ele quer com isso? Então tem que ouvir até o final. Em português nós podemos cruzar a conversação, não é? Em japonês não dá pra fazer isso, tá? É falta de desrespeito, porque você não tá ouvindo, não tá nem processando o que ele tá falando. Então primeiro você tem que ouvir e depois falar. Tá bom? Então isso é muito importante. Os sons das consoantes e das vogais estão localizados no mesmo hemisfério, tá? O que explica o fato das sílabas japonesas não poderem ser divididas. Agora entendi por que japonês escreve lá K. Quando ele escreve K, ele está processando tudo do lado esquerdo. Ele não pode separar a sílaba. K mais A, ele não consegue fazer isso. Ele não tem essa habilidade. Aqui dentro, tá, gente? Tudo bem? Isso é tudo treino, claro. Eu treinando eu posso. Do jeito que a gente pensa separado, a gente vai treinar agora para juntar. Os japoneses, quando estudam português, outra língua, eles têm que aprender ao contrário. Isso é normal, tá ok? Então, o japonês, ele processa consoante e vogal no mesmo polo.
o que faz os sons então serem juntos. Podemos supor então a razão pela qual os japoneses regularmente pensam a partir das informações. Quando ele vai falar alguma coisa, então ele processa primeiro a informação. Em seguida, ele expressa, como em gohan. Aqui como refeição, tá? É arroz, mas ele pode ser usado como refeição. Então, gohan o, a refeição. Gohan o tabeta. Primeiro ele pensa no que ele come, tá? Então ele argumenta, gente. Primeiro o complemento e depois ele vai para o núcleo. Gohan o tabeta. Repita comigo. Gohan o tabeta. Gohan o tabeta. Gohan o tabeta. Ele argumenta e depois expressa. Argumenta e depois expressa. Tá. Eu comi a refeição. Eu comi a refeição. Eu comi arroz. Eu comi maçã. Percebe? O japonês vai ser do complemento para o núcleo. Vamos seguindo. Gohan o tabeta. Como se trata de uma língua SOV, segundo os linguistas, né, pessoal que estuda muito aí, eles falam que é uma língua SOV, que é o sujeito, objeto e verbo. A ordem das palavras é livre. Então eu posso dizer também, tá, gente? Tabeta yo gohan o. Tabeta yo gohan o. Tabeta yo gohan o. Tá? Isso eu vou explicar também mais pra frente, que as línguas SOV, elas têm a capacidade de inverter as ordens da estrutura, enquanto que nós em português não conseguimos, de certa forma não conseguimos inverter a ordem do que a gente quer falar. Tá bom? Bom, a ordem das palavras é livre em japonês, o que faz os japoneses adotarem na fala coloquial o uso regular da anástrofe. É chamado de anástrofe. O que? Um recurso estilístico que consiste na inversão da ordem natural das palavras, a fim de enfatizar uma ação ou sentimento de acordo com a necessidade. Então ele pode falar desse jeito. Então a anástrofe, tá, gente? Quem quiser pesquisar, ela é muito presente na língua japonesa. Só que não em todos os níveis. A escrita ela obedece só uma ordem, enquanto que na fala ela pode adotar uma forma livre também. Isso a gente vai falar mais pra frente. Isso aqui eu só estou introduzindo para vocês como é que funciona a língua japonesa. Aí. Regularmente na fala polida e escrita a ordem das palavras será SVO, como nós sugerimos antemão, né? Gohan o tabeta. Então, watashi ga ringo o taberu. Tá bom? Então, no japonês escrito, geralmente vai seguir a ordem SOV. Ai, gente, é mais difícil, né? Preciso aprender uma só, né? A gente não é criança, a gente tem que aprender do jeito que tem que ser, porque senão não consegue se expressar. Tá bom? Então, no início, se esforçando e entendendo o raciocínio japonês, com certeza, é fato 100% garantido de que você vai se expressar sem precisar decorar nada. Tá ok, gente? Isso aqui não é de ontem para hoje que eu criei e tô falando. Isso aqui já existe. Só que agora eu compressei, fiz um diagramazinho e tô apresentando para vocês. Tá ok? Então eu tenho provas de que alunos foram muito bem no comprometimento dos estudos, sem desmotivar, conseguiram estudar e hoje estão falando japonês sem dificuldades. Graças ao quê? Ao entendimento do raciocínio. Então, watashi ga ringo o taberu. Eu expresso primeiro argumento. Quem? O que? E fazer o que? Tá? Do mesmo jeito, eu acho que alguém deve ter ouvido falar. As mulheres adoram, por exemplo, novela coreana, né? Yun-Yang. Tá ok? Então aquele coreano, na verdade, ele também segue o mesmo raciocínio. Eu, a maçã, como. Tá ok? É uma língua SOV. O turco, para quem não sabe também. Ben almai yarin.
Eu não sei pronunciar isso. É bonito, né? Turco também é igual ao japonês. Por isso que o turco não tem dificuldades em aprender idioma japonês. O hindi, tá? A Índia também. O pessoal da Índia também segue o mesmo raciocínio da língua japonesa. Do mesmo jeito que também vocês sabiam que o latim clássico, o latim arcaico, ele seguia o mesmo raciocínio da língua japonesa. Marcus Pommon Comedit. Tá? No meu livro Pense e Fale Japonês eu estou explicando com mais detalhes sobre isso aqui, não vou me alongar. Mas durante minhas pesquisas sobre a forma de raciocínio, descobri algo que me espantou. Que o latim obedecia a mesma ordem que o japonês, como nesse exemplo. Tá ok, gente? O tupi também, o famoso tupi, tá? Também seguia o mesmo raciocínio da língua japonesa. Incrível. Tá ok, gente? São línguas SOV. Tá ok? Então o que nós vamos fazer aqui? Apresentar para vocês línguas SOV para vocês entenderem como funciona, né? E como age na hora da fala. Além da língua, você sabia que a apresentação do endereço no Japão também é oposta do Brasil? Por exemplo, endereço. Tá? No Brasil a gente faz o quê? Rua e número do prédio, não é? Agora, você fala, nossa, você é louco, ele tá falando de língua, de repente ele pula para endereço. Pois é, raciocínio. Depois eu vou pro bairro, não é assim? Rua... Nantoka. Rua Tiradentes, número... Bairro, pá. Depois distrito, depois cidade, depois estado, depois CEP. Não é assim? Pois é. Em língua japonesa, nós pensaremos o oposto. Partimos do pressuposto que japonês sempre pensa do maior para o menor. Tá ok? O endereço, da mesma forma, é apresentado primeiramente a partir do mais perto, ocidental, enquanto que em japonês, primeiro do mais longe. Tá ok, gente? O CEP, a província, a cidade, depois o número do distrito, que aqui é número, tá? Depois nós vemos o bairro e, por fim, o nome do prédio, se tem um nome, né? E o número. Se for da casa, é só o número da casa. Tá ok? Além disso, também, outras áreas que também são opostas ao raciocínio ocidental. Por exemplo, o espaço físico nomeia pessoas, tá? Em japonês. Em japonês, o espaço físico é que nomeia as pessoas. O que é isso aí? Por exemplo, o nome Tanaka. Tanaka. Simples. Kawamura. Tanaka. Tá? O espaço nomeia o ser. Tanaka, por exemplo, é aquele que mora e cuida dos arrozais. Era alguém que cuidava dos arrozais. Então, o meio é que nomeava o ser. Tá ok, gente? O Eda. Aquele que mora acima das terras dos arrozais. Perdoe. Tá? Nishiyama. Né? Aquele que mora a oeste da montanha. E assim por diante. Tá? Nome em japonês eu acho muito bonito. Que era o local onde os ancestrais moravam. O que eles faziam. Tá? E como que eles eram. Mostra muito no nome. Enquanto que nós, ocidentais, a coisa muda, né? Nomeamos o espaço físico com o nome das pessoas. Tá? Então, por exemplo, o Parque Dom Pedro. O ser nomeia o espaço. Tá? A Avenida Tiradentes, Parque Dom Pedro, percebe? Então, voltando, em japonês, o espaço nomeia o ser. Os ocidentais, o ser nomeia o espaço. Olha só, é coincidência, não, é raciocínio. O raciocínio dos nomes das pessoas também são inversos. Vocês devem ter ouvido falar, né? Por exemplo, meu nome é Luiz Martínez. Meu nome, Luiz, sobrenome Martínez. Tá? Iniciamos pelo nome, em seguida o sobrenome, não é assim? Ou seja, partimos de nós mesmos até nossos ancestrais. Já os japoneses, eles iniciam a partir do sobrenome e por fim o nome.
ou seja, partem dos ancestrais e finalizam no nome. Eu mesmo, dos ancestrais a eu. Nós, ocidentais, eu, os ancestrais. Tá? Na cultura japonesa, sempre partirá do coletivo para o pessoal. Por isso que tem muito estrangeiro que sofre aqui no início, tá? Primeiro a gente parte do coletivo para o pessoal. Tá ok, gente? Então isso aí é uma coisa muito legal para vocês estarem entendendo desde já. Bem, a ordem das palavras como por exemplo, as mãos de... Em português, tá? Pensando assim, a ordem das palavras. Em português nós dizemos as mãos de... dela. As mãos dela. Nós partimos do quê? Do menor para o maior. Em japonês nós partiremos ao contrário. Kanojo no te. Do maior para o menor. Tá? Essa lógica ela vai influenciar em todo. Em todo. Para não falar algumas coisinhas. A maior parte delas. Eu diria 99,999% é assim. O raciocínio das datas em japonês também sofrem significativas mudanças quando comparamos com a maior parte das línguas ocidentais, tá? Não são todas, mas que tem, né, as inversões aí. Mas em maior parte, observe, por exemplo, essas duas datas, tá? Enquanto que nós partimos do menor para o maior, dia, mês e ano. Não é assim? Dia 8 de agosto de 2040. Em japonês, nós partiremos 2040, mês 8, dia 8. Tá? Então, é um ponto que vocês devem também entrar em compreensão com o raciocínio da língua japonesa. Do maior para o menor. Do maior para o menor. Do maior para o menor. Para estudar uma segunda língua é muito importante que saibamos o real significado de expressar algo. Primeiramente, entenda que o cérebro porta a linguagem interna. Ele porta uma linguagem, uma língua interna, tá, gente? Ou seja, não é português, não é inglês e muito menos japonês. Trata-se de uma linguagem interna que adapta ao meio, ela se adapta ao meio linguístico. E processado dentro do cérebro é transmitido pelo aparelho fonador, que nós chamamos boca. Os sons de acordo com o padrão do meio em que o falante se encontra. Por exemplo, a pessoa nascida no meio que se fala português, consequentemente falará português, é claro, óbvio. No entanto, se esta mesma pessoa for levada para um meio linguístico, como em outro país, etc., seu cérebro se adaptará a este meio e após um tempo passará a falar fluentemente o idioma no qual foi inserido. Assim entendemos que o sistema linguístico cerebral se adapta ao ambiente linguístico, lembrando que esta regra não se aplica apenas no mundo da língua, mas também no mundo sociocultural, religioso, político, etc. Por isso, já devem ter ouvido falar, né? Diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Os antigos já diziam isso, né? O ambiente faz o homem. Enfim, podemos resumir que o cérebro funciona como um camaleão. Ele se adapta ao meio de acordo com a sua necessidade. Ora para se proteger, ora para tirar vantagens da caça, enfim. É para ativarmos nosso... Assim, e para ativarmos nosso camaleãozinho escondido aí dentro, eu convido você a emergir nas próximas aulas. Tá ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi longo, mas esse conteúdo é muito importante também para os iniciantes da língua japonesa. O raciocínio é a base de tudo. Espero vocês na próxima aula. Otsukare-sama deshita.